Olha ele aqui de camisa amarela, em homenagem ao Estou de Touca Amarela. Tá com a camisa do Baleia, livro, do Graciliano. do Graciliano Ramos. Que ninguém mais diga que eu falei Guimarães Rosa, certo? Que ninguém mais diga um absurdo desse. Roberto Tardelli, vamos começar assim, só dando uma pequena pincelada na pauta internacional. Nós vamos falar, evidentemente, da cena brasileira, mas como é que se avalia essas provocações, enfim, ataques que não são para escalar uma guerra? É uma nova moda agora, você ataca para não ter guerra. Você já viu isso antes na sua vida? Olha, bom dia a todos, bom dia àqueles que nos ouvem, bom dia a quem está aí na 98.9. Aqueles que não nos ouvem também. Aqueles que não nos ouvem, aqueles que deveriam estar ouvindo, mas não querem que nos ouçam, não querem nos ouvir, enfim. Eu penso que nós estamos vivendo uma escalada de uma internacional fascista. Israel está nessa turma. Né? O governo de Israel é um governo de extrema-direita. Junto com o governo da Hungria, junto com o próprio Trump, junto com o Bolsonaro, junto com o Milei. Né? E é para incendiar o mundo, velho. Está crescendo, né? Está crescendo. Crescendo. Certo? É para incendiar o mundo. O expansionismo sionista está claro nesses ataques a Israel. Não há outro sentido essa escaramuça, essa coisa assim. Não é para, olha, eles estão provocando uma situação cujo desdobramento só não foi até agora, desculpe o péssimo trocadilho explosivo, porque os Estados Unidos estão pedindo, pelo amor de Deus, para não acontecer. O Irã chegou até a solicitar aos Estados Unidos que não se metesse, não se meta. Essa treta não é sua, essa treta é nossa aqui. O Irã é uma potência bélica no Oriente Médio. Né? Se tem ou se não tem a arma nuclear, uma hora a gente vai ficar sabendo, entendeu? Eu não apostaria muito nessa história de não ter. Mas eu acho que é para causar realmente no mundo uma coisa assim que eu estava vendo ontem. Se eu posso estar falando uma bobagem muito grande aqui agora, eu sou muito bom em falar bobagem. Eu tenho várias medalhas olímpicas de bobagens ditas por aí. Mas, na verdade, o que nós estamos vendo é uma espécie de hierarquização das mortes. Né? Olha, a faixa de Gaza desapareceu. Em razão dessa escaramuça com o Irã. Não se fala mais em Gaza. Por isso que o Netanyahu deve estar contente com o que está acontecendo. Porque o bombardeio, o massacre em Gaza, estava começando a despertar uma revolta mundial contra Netanyahu. Os próprios Estados Unidos estavam, assim, cada vez mais de bico torcido para eles. No Conselho de Segurança, falando em cessar fogo. Essa nova investida fez com que a faixa de Gaza desaparecesse. E as pessoas lá continuam a morrer praticamente de desnutrição. Ou seja, não há chegada de alimento. Isso não mais se falou. Isso desapareceu. Agora, a questão é Irã-Israel. Não é mais Israel-Palestina. Ontem, o Conselho de Segurança da ONU teve uma decisão terrível. Foi vetado, certo, o direito de Israel se tornar Estado. Os Estados Unidos vetou. Olha, não vai ter Estado palestino. Que era a grande reivindicação palestina desde a criação do Estado de Israel. Ou seja, a impressão que dá é que isso tudo é uma forma de criar uma manobra divisionista para que o massacre continue acontecendo e agora sem grandes repercussões no Ocidente. Tardelli, sem dúvida, mas sobre a ONU e a votação com relação ao Estado palestino para ter cadeira permanente na ONU,
eu achei que foi uma evolução, embora os Estados Unidos tenham vetado, mas nunca chegou tão perto de a Palestina ter uma cadeira na ONU. Então, Tá. eu acho que não está longe, né? Aí é que tá, né? Enquanto os Estados Unidos estiverem fechados como estão com Israel, e nada parece que vai fazer com que essa aliança entre eles seja abalada, Israel, a Palestina não vai se tornar um Estado. Enquanto você tiver países com poder de veto, você vai ter uma sub-ONU. Há países que têm uma superioridade moral em relação a outros. Olha, os Estados Unidos não querem, acabou. É. O grande momento agora é superar a questão palestina e criar uma questão paralela. O Irã não tem grande interesse nessa beligerância. E eu acho que o Irã, inclusive, não manifesta o interesse para prejudicar Israel de verdade, porque se manifestasse o interesse, ia livrar a cara de Israel com relação a Gaza. E acho que eles estão pensando também nos irmãos palestinos nesse sentido, né? Tardelli, deixa eu só atualizar aqui sobre o atentado, a tentativa, né, de atentado em Paris. E que Paris está, vamos lembrar aqui, às vésperas das Olimpíadas, né? Circulação na região ali da Embaixada do Irã foi interrompida em 3 linhas do metrô. A Embaixada dos Estados Unidos emitiu um alerta para que os cidadãos evitem a área e sigam as orientações das autoridades de segurança. Segundo a imprensa francesa, testemunhas disseram que o indivíduo carregava bandeiras e teria dito que seu objetivo era vingar a morte do irmão dele. A gente segue aqui atualizando essas questões, mas eu quero trazer o Tardelli aqui para as questões brazucas nacionais. Primeiro, perguntar, Tardelli, para você, você deve ter visto que o primo do Arthur Lira foi exonerado do INCRA de Alagoas, da superintendência do INCRA de Alagoas. O Lira reclamou. Eu não sei porque que alguém quer empregar o primo na superintendência do INCRA. Para que serve isso? Eu sei que é o seguinte, ele reclamou, o Lula telefonou na Colômbia para o Paulo Teixeira, não, para o Zé Guimarães, que é o líder do governo na Câmara, falou, resolve isso. E agora o Lira já indicou outro. Eu tô achando que isso é falta de respeito com o brasileiro, né? Atende o que o Lira quer? O Lira, ele, na verdade, o Lira é uma consequência do Bolsonaro, né? Vamos dizer, o lixo atômico que ficou do governo Bolsonaro. Quando o governo Bolsonaro abdicou da administração, o Bolsonaro não tinha nenhuma vocação administrativa, nada, ele não gostava, ele nunca trabalhou na vida, e não é porque se tornou presidente que ele iria trabalhar. A administração do país passou para o Lira. E passou através da forma mais abjeta possível, por aquelas emendas secretas, aquelas verbas não rastreáveis, que colocou o Lira na condição de vice-rei. Nós nunca tivemos um parlamento tão empoderado como tivemos sob a gestão de Lira. E ele é muito bom nessa questão local, nessa questão de sacristia. Ele preza muito os nichos de poder que ele tem. E ele talvez exiba para o governo um arsenal de armas que o governo talvez não tenha como enfrentar, ao menos até agora não teve. Você sabe que está tendo conversas entre Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e Alexandre de Moraes, inclusive para baixar a temperatura entre STF e Congresso. Eu tenho informações de que Lira teve uma conversa dura com Alexandre de Moraes. Agora, minha pergunta objetiva para você, meu querido glorioso Roberto Tardelli, é o seguinte: como é que um presidente da Câmara assim nomeia com essa facilidade? Você não acha que tem alguma coisa errada? Você não acha que o governo está dando muita trela? Não acha que tem que ser uma coisa pelo menos mais discreta? Eu acho que o governo está muito nas cordas em relação ao Lira.
né? O Lira consegue articular mais e melhor do que o governo, né? Em várias situações. Nós temos, é certo, um parlamento talvez o pior que nós já tenhamos eleito na história do Brasil, né? Nós temos bancadas da bala, bancadas evangélicas, bancadas fascistas, que acabam fazendo a maioria da Câmara, e qualquer medida a ser aprovada pelo governo custa uma encarnação. É tudo muito sofrido. E o que pior é que o interlocutor do governo, que era o Padilha, para o Congresso, ele é o articulador político, ele é o ministro das Relações Institucionais, foi escanteado claramente pelo próprio Lira. Falou assim, olha, Lira... Mas o Lula bancou. O Lula bancou, mas o Lula bancou e colocou agora o Paulo Teixeira para negociar com o Petro. O Lula gosta de fortes emoções, é isso, né? Na verdade, ele bancou sem bancar. Na linguagem do futebol, ele prestigiou o técnico, certo? Que todo mundo sabe que está prestes a cair. Está prestes a cair. Talvez não tenha caído, porque o Lula também não tem mais o time que ele teve no primeiro e segundo mandato. Olha, você vai destacar a gestão do Haddad, você vai destacar a gestão da Nízia, certo? São gestões muito profícuas, muito interessantes, mas o próprio Lula reuniu os ministros e falou assim, olha, nós estamos parados, o governo está fazendo mais coisa. Os ministros estão mais ou menos sob um estado de prontidão para qualquer momento ter uma outra reunião geral. Pois é, Roberto Tardelli, deixa eu trazer aqui a participação do nosso público, sempre muito luminosa, importante para todos nós. A Lilian Oliveira está aqui, que é fã do Roberto Tardelli, para tudo. Tardelli está com o Conde, amo vocês, tá? Olha, obrigado. Ela lembrou de mim também aqui, né? Olha, esse aqui eu quero dizer o seguinte, licença poética aqui, trazer porque os bolsonaristas, você sabe que eles me acompanham nossos programas aqui, e eu não estou proibindo, meu querido. Aliás, liberdade de expressão, deixa os caras aqui, tudo mais, né? Só se fizer algum ataque direto, eu vou bloquear. Mas eu gosto de pegar as contradições e tentar trazer de volta para a vida, né, essas criaturas. Tem um perfil aqui chamado A Facada Inelegível Vermes, está dizendo aqui, STF, ditadura do século XXI, anos 70 ficou longe, vocês vão todos para a cadeia. Achei simpático, vão todos para a cadeia. E aí ele diz aqui, Elon Musk versus Copacabana, chegou quadrilha. Eles são tão abusados que eles depõem contra si próprios. Quer dizer, ele está dizendo que chegou a quadrilha, que vai ser a movimentação do Bolsonaro ali em Copacabana nesse fim de semana. O que você acha disso, Tardelli? Querido, o relatório Musk é ridículo. O Twitter Files? Ele não é falho, ele é ridículo. Ele é assim, ele não. É difícil você olhar aquilo com um mínimo de seriedade. Ele confunde a decisão com o mandado da decisão. Isso. Que é uma confusão que uma criança não faria. Que ele confunde, não. Ele acanalhadamente, certo? Faz uma mistura para dizer, olha, chegou aqui assim. O artigo 96 da Constituição Federal, no parágrafo 2º, traz uma garantia para todos nós. Todas as decisões do Poder Judiciário hão de ser motivadas. Ou seja, nem o Alexandre de Moraes, nem o juiz de Quixeramobim, nem o desembargador do Tocantins, ninguém do Judiciário pode acordar e falar assim, olha, hoje eu vou acabar com a vida de um monte de gente aí. Fala aí quem que eu quero. Porque ele não pode mais fazer isso. Ele nunca pôde. Deixa eu só trazer uma informação para você, meu querido Tardelli, que é o seguinte, o relatório, o que a Folha de São Paulo publicou ontem e hoje, é que o relatório,
aliás, a comissão do Congresso americano que publicou esse relatório, ela é desacreditada lá. Ela é de extrema direita. Ninguém bota fé nela. Só aqui no Brasil que repercutiu. Mas só para te dar uma informação, eles dizem que o Alexandre de Moraes criou um departamento dentro do TSE e através desse departamento, desse instituto, ele aciona e proíbe os perfis. Você viu isso? Não cheguei a ver isso. Porque não chegou a ver isso? Não, eu fui perdendo a paciência pelo seguinte: não há nos Estados Unidos. Eu não tenho muitos tons. Eu já tenho idade suficiente para não ficar lendo muita merda até o fim, assim, sabe? Começa um livro, eu não gosto, eu não sou obrigado a terminar o livro, esse livro é realmente uma merda. Eu não vou fazer isso. Eu me poupo e falo assim, tô achando uma merda, vou ler outra coisa. Nos Estados Unidos, não existe a justiça eleitoral. Então, a justiça eleitoral para o Elon Musk é algo absolutamente fora de qualquer parâmetro. Ele não sabe da existência de uma justiça que se preocupa em tornar a eleição uma eleição justa e representativa. Não há nada parecido nos Estados Unidos. A gente vê a apuração americana durar semanas. Semanas. Na ausência de uma justiça federal, ele começa a imaginar num exercício de paranoia que ele sabe fazer, que, olha, tem o departamento é o próprio TSE, não há departamento algum, né? O que existe são as câmaras, as turmas do TSE, que vão julgar. O que para ele é algo inextricável, incompreensível. Ele não consegue imaginar que possa haver uma justiça preocupada com a lisura do pleito eleitoral. Ora bolas. Aí ele começa a dizer essas coisas incongruentes todas. Olha, chegou uma ordem lá para tirar a conta do Twitter do ar. A ordem, ela é, certo, resultado de uma decisão. A decisão nunca é tomada, que a gente chama de ofício, ou seja, da vontade do ministro sem ouvir ninguém. Ele é provocado por alguém, ou por um partido político, ou pela Procuradoria-Geral da República. Alguém provoca a decisão. Ele toma a decisão sobre alguém que provocou. O que nós estamos vendo na extrema-direita brasileira é o negacionismo terraplanista. É algo que eu definiria metade com uma canalice sem tamanho, metade com uma ignorância insuportável. Tardelli, você concorda que o Alexandre de Moraes está sob forte ataque, inclusive domesticamente, da imprensa brasileira? A imprensa brasileira. Ontem, inclusive, né, o judiciário teve uma cena que eu estava vendo agora há pouco, ridícula, do nosso filósofo Gabeira, na Globo News. Né, repreendendo a Daniela Lima? Repreendendo a Daniela Lima, um negócio que eu assim, olha, isso é aquele velho que acorda assim no meio da tarde e manda as crianças baixar a música. Entendeu? Por quê? Porque, na verdade, tudo acontece quando há uma perspectiva da prisão de Bolsonaro. Se não houvesse a perspectiva da prisão de Bolsonaro, nenhuma prisão, nenhuma pressão haveria. O que está acontecendo é que há uma possibilidade, e eu imagino, e eu digo para você que essa possibilidade é cada vez maior, não obstante todo esse enfrentamento, talvez o erro cometido não pelo ministro Alexandre de Moraes, mas por todo o Supremo Tribunal Federal, foi não ter parado o Bolsonaro naquele ato aqui de São Paulo. Nós conversamos sobre isso. A gente falou sobre isso. Falou assim, tem que prender agora.
Porque eles tiveram tempo de articular uma extrema-direita. Demoraram demais no Supremo. Como demoraram demais para decidir a questão da droga. Eles ensejaram a reação, eles fomentaram essa reação, que viria certamente. Prender o Bolsonaro está cada vez mais difícil, só que está cada vez também mais inevitável, e esse é o grande paradoxo. É inevitável uma prisão que vai incendiar esse país. Aliás, ele prometeu isso, ele disse isso claramente. Jair Messias Bolsonaro disse no caminhão, na Paulista, olha, se vocês me anistiarem, está tudo certo. Sim. Ele falou claramente. Agora, se não vier anistia, nós vamos pagar para ver. Junta com o Malafaia, que é um vendilhão do templo da extrema-direita, certo? Junta com outros políticos. Agora, tem outra alternativa? Não tem, né? Tem que prender, não tem outra alternativa. Tem que prender. Não há um plano B aí. Não há uma forma assim, não. Vamos colocar mais uma tornozeleira. Não tem como. Mais 2 tornozeleiras do Bolsonaro, né? Uma em cada perna, né? Uma em cada perna, um bracelete, né? Um cordão. Né? A gente já vai falar de tornozeleira aqui. Deixa eu voltar para o bate-papo aqui. Oswaldo Kátia Barreto. Salve, salve, Conde. Você é muito especial. Um abraço de Volta Redonda. Um abraço redondo para você, meu querido Oswaldo. A Lília Oliveira está dizendo aqui. Vocês já viram o podcast do Tardelli aqui no YouTube, na TV Democracia? Tá fantástico. Eu acho que a partir da semana que vem vai ser ao vivo. Acompanhe por lá. Ô, Tardelli, você fala direito comigo, viu? Fala direito comigo, Conde. Fala direito comigo, rapaz. Ah, que tá muito legal isso, sabe? Você vai começar a fazer ao vivo lá, não? Estou vendo o horário, e é complicado, porque é um ato complexo, envolve muita gente, né, velho? É muita gente, é muita gente. Muita gente. Sempre tem um fim pra ser. Rosalba, Lúcio, ministro Barroso, será que foi mordido pela Lava Jato ou o senhor sempre foi lavajatista? E nesse momento delicado que estamos vivendo, lutando para defender a Constituição, o senhor vai roer a corda? Pergunta para o Barroso. Você manda para o Barroso essa pergunta? Eu vou ligar lá para o Barroso. Liga para ele. Aliás, eu vou ligar pro blogueiro lá que ligou pro Alexandre de Moraes, que divulgou o nome do telefone do Alexandre de Moraes. O Alan dos Santos. Eu vou ligar para o Alan dos Santos, pedir para o Alan dos Santos o telefone do Barroso. Do Barroso, ele deve ter, e vou ligar para o Barroso. Edson Antunes, a economia americana não aguenta um conflito mundial. Lino Oliveira, estou numa overdose de Tardelli, terceira live com ele hoje. Edson Antunes, processo contra Hart está com Flávio Grande Dia. Com Flávio Dino? Não, mas eu acho que é o Toffoli que pode mudar essa história. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso com o Tardelli. Nair Paiva de Oliveira. O Lira está sentado em cima de 14 pedidos de impeachment contra Lula. 14. Fiz questão de trazer tem mais de 50 do Bolsonaro, não se incomodou. 14 não é nada. Você sabe que o Eduardo Cunha está aconselhando o Lira, né? Mas peraí lá. Edson Antunes, vocês viram os perfis que foram bloqueados? Tadinhos da Zambelli, Duval, Alan dos Santos, Monarque, Velho da Van, etc. Pandora Estúdio, Conde Tardelli, qual é o apoio dos outros ministros ao Alexandre de Moraes? Pois hoje ele é alvo e amanhã será outro, né? Isabel Reis, Gabeira e Pondé são filósofos de caixa de maisena. E a Lília Oliveira dizendo aqui, Tardelli, você não acha um perigo para a sociedade os discursos teocráticos da Michelle, que eles são exércitos de Deus, e nas igrejas que o Bozo é um Deus? Medo? Responde rapidinho aqui para a gente, porque eu quero trazer uma questão para você, a Lília Oliveira, querido Tardelli. Eu acho que essa mistura entre Estado e religião que a Michelle Bolsonaro faz dolosamente, é a pior das misturas. É a que induz as ditaduras mais fundamentalistas, mais reacionárias. Né? Já estamos induzindo, são várias. A gente vê as pessoas na rua, dessas igrejas mais primitivas, vamos dizer assim, mas um pouco essas mulheres não estão usando burca. Não vai demorar muito. Ô, Tardelli, ontem nós ficamos sabendo que o Nunes Marques mandou tirar a tornozeleira do Rogério Andrade, o bicheiro Rogério Andrade,
que é considerado o maior criminoso do Rio de Janeiro. Tem uma nota ainda que o Nunes Marques foi assistir o carnaval na Mocidade Independente, no camarote da Mocidade Independente, que é patrocinada pelo Rogério Andrade. Nós sabemos também, e aí já te passando, que a colaboração premiada do Rony Lessa vai ter seu sigilo retirado nos próximos dias e que o Rogério Andrade está nessa delação. Pergunta que eu te faço: o que quer o senhor Cássio com K do STF? Olha, ele decidiu monocraticamente sem ouvir a PGR. Sem ouvir a PGR. Rapaz, isso é um erro, assim, que um juiz recém-possado, recém-ingressado na carreira, não cometeria. É uma dessas coisas que a gente fica assim, sabe, dá um mal-estar, porque o erro é muito grave, é um erro crasso demais. Mais ainda ocorrendo nas mãos de um ministro da Suprema Corte. Eu acho que a decisão tal como foi dada, ela é, com a devida vênia, escatológica. Em 40 anos de vida jurídica, nunca vi nada parecido. Nunca vi. Essa decisão, eu posso dizer para você, Conde, queridos ouvintes, deverá ser reformada pela turma. Porque ela padece de um vício que é insanável, cara. É um vício que não dá para consertar. Não dá para você passar pano em cima de uma decisão de soltura tomada sem a oitiva do Ministério Público. Isso não existe. Isso não existe. Ele deveria ter recebido o pedido do delegado do advogado. Claro que o advogado está aí para isso. Se o advogado não pedir minha liberdade, quem vai pedir? O despacho obrigatório do juiz, necessário e suficiente, seria vista a Procuradoria-Geral da República, após tornem concluídos. Vou decidir. Mas o que ele não pode decidir passando por cima de todo mundo. É muito difícil qualquer defesa numa decisão dessa. Parece Difícil. que os ministros ficaram chocados com essa. Porque o erro é porque eles não ficaram chocados com a soltura. Soltar, pode soltar. É uma consequência do pedido de soltura. Não é esse o problema. O problema é que, para essa soltura, o erro cometido foi um erro sem possibilidade de compreensão. Olha, não dá para. Um juiz substituto seria severamente advertido por seu corregedor. Você não pode fazer isso. Mas não posso soltar? Pode soltar todo mundo, querido. Não tem. O juiz pode soltar quem ele quiser, quem entender que pode ser solto. Notadamente, o juiz do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Juiz da Suprema Corte. O que ele não pode é fazer isso sozinho, sair chutando lata na rua. Ele até pode, mas daí vai ter o pleno Ele depois. não pode. Não pode. Ele não pode. Mas não é proibido. É proibido. Ora. Não pode. Ele não pode. E é um não pode tão evidente, tão óbvio, tão conhecido, tão massificado, que eu não conheço nenhum outro caso semelhante. Olha, eu tive 30 anos na vida criminal do Ministério Público. Nunca vi nada parecido. Nada. Tem um internauta que está dizendo aqui: o Alexandre de Moraes pode decidir sozinho? O Alexandre de Moraes não decidiu sozinho. Ele não decidiu sobre prisão, não decretou a prisão de ninguém. Todas as prisões foram decretadas pelo colegiado. O colegiado confirmou todas as decisões dele. O Alexandre de Moraes está tomando decisões cautelares
que lhes são remetidas, que lhes são feitas pela Procuradoria-Geral da República. Ele não está agindo de ofício, ele não está agindo de moto próprio, nada. O que ele está fazendo é decidindo sobre pedidos que regularmente lhe foram feitos. É Agora, muito diferente. Tardelli, não é isso que o Senado está pensando em votar, que é coibir as decisões monocráticas do STF? Olha, o Senado, que tem o foro privilegiado, né? O bendito foro privilegiado passa pelo Senado Federal. Esse foro privilegiado nunca foi objeto de questionamento. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Agora, com a possibilidade da prisão de Bolsonaro, e na hora que o Bolsonaro for preso, vai ter um efeito ralo. Vai puxar um monte de gente nesse ralo. Né? Vai ser aquela coisa sabe aqueles castelos de carta que chinês adora fazer, de empurrar um e formar um desenho, um mosaico? Vai acontecer a mesma coisa. Agora eles estão revoltados por quê? Porque muitos estão com medo, velho. Eles sabem o que eles fizeram no ano passado. Todo mundo sabe de si. E estão correndo atrás. Seguindo aqui com os news, Roberto Tardelli aqui, sempre uma maravilha conversar com o Tardelli. Eu vou para o bate-papo mais uma vez, lembrando vocês para darem o like aqui na nossa transmissão. Valmir Zanzeri, como podemos voltar com todas as investigações contra o larápio do Lira? Kit robótica, perseguição à ex-mulher, o aumento do seu patrimônio. O Lira foi livrado pelo Gilmar Mendes, né, que arquivou as investigações. O Lira está com medo de sair da presidência da Câmara e por isso que ele está nessa tensão assim permanente. Essas investigações podem voltar contra o Lira? A investigação só pode voltar se houver fato novo. Sim. Até então desconhecido. Né? Na verdade, essa desvantagem do Estado pequeno, né? É pouca gente. O universo de votos é muito pequeno. O Lira, sempre, toda eleição deve ser sangrenta. Deve ser sangrenta, isso é uma loucura. Acho que quem conseguir se eleger em Alagoas é porque é muito bom de palanque. Porque tem muito candidato e tem pouca gente para votar. Na verdade, o que se pretende, o que o Lira pretende é uma espécie de transição para o governo que vem. O que me parece, Conde, querido, é que é um aparelhamento estrutural. Quando a Viúva Negra teceu a teia e conseguiu prender Bolsonaro, né, catar o Bolsonaro na teia, ela subavaliou a capacidade de reação dele. Né? E a capacidade de reação dele não é só dele, é de um movimento que o cerca. Né? Um movimento gigantesco. Roberto Tardelli, deixa eu trazer aqui mais uma questão para você, que é o seguinte: a reversão, né, da decisão da Gabriela Hartz. STF pode afastar novamente juízes da Lava Jato. A vara responsável pela operação ainda descumpre decisões do ministro Toffoli. E o ministro Toffoli pode restaurar o afastamento dos juízes federais Gabriela Hartz e Danilo Pereira Júnior, que foram tiveram seu afastamento cancelado por uma votação puxada pelo senhor Luiz Roberto Barroso. Fala um pouquinho desse imbróglio e dessa questão, meu querido Tardelli. A questão aí tem umas dificuldades para a gente entender. Seguinte, quais são, por que o Cabra quer ser presidente do TSE, presidente do CNJ, presidente do Supremo, presidente do Tribunal de Justiça? Porque na presidência ele tem a prerrogativa de pautar os julgamentos. É uma pauta que é dele. A Gabriela Hartz, no CNJ, estava respondendo ao processo administrativo disciplinar, popularmente conhecido nas bocas da parada como PAD.
O PAD tem um prazo curto de prescrição. Ele precisa ser julgado. Ora, o presidente que tem a prerrogativa da pauta não colocava o caso em julgamento. Ele chegou a pular o caso Hart. Do lado de lá da cerca, tem um outro cabra muito poderoso, cheio de raio no bolso, né, que é o Corregedor Nacional da Justiça. Este, na pessoa hoje do Luiz Felipe Salomão, ministro do STJ. Bom, então você tem dois cachorros grandes que se estranharam. Ele querendo levar a julgamento e o presidente não querendo levar a julgamento. O Luiz Felipe Salomão faz uma coisa que até então eu também nunca tinha visto. Realmente nunca tinha visto. Ele afasta a juíza por decisão dele, liminar. Ele criou uma crise. Criada essa crise, obrigatoriamente, o ministro Barroso teve que colocar o assunto em pauta. Entendeu o que eu estou te falando, não? Estou entendendo perfeitamente. Ora, não tem precedente, né? Ocorre, porém, que o presidente ele é o último que fala. Ele é a voz da temperança, a voz do bom senso, a voz do melhor direito, porque ele ouviu todo mundo. Ele consegue fazer... Olha, chegou o nosso grande Jeff. Viva Miola! Siga, Tardelli. Prazer te ouvir aqui. Um abraço grande para ti e para o Conde. Oi, outro, Jeff. Ele consegue dar um tiro nesse que tem a prerrogativa da pauta. O que ele faz? Ele cria um fato. E obriga o Barroso a agir. Só que o Barroso ele fica tão irritado que ele passa a linha amarela do metrô, sabe aquela linha amarela de... E ele antecipa e anuncia o seu voto, ao contrário do que tradicionalmente é feito. Nossa, eu não me lembro de uma outra hipótese, eu não me lembro de uma outra situação. Faz dias que eu estou tentando me lembrar, não consigo, e ninguém noticia, porque não deve ter havido. Do presidente se antecipar, porque a antecipação do voto do presidente é um desprestígio para o próprio presidente. Ele está se desprestigiando. Mas aí vem aquela defesa do Bolsonaro gigantesca. O Barroso, ele é um dos lavajatistas de primeira hora. O Nassif disse que ele falou como advogado da Gabriela. Ele falou como advogado da Gabriela. Certo? E ele falou como advogado e falou uma coisa que ele não poderia ter falado jamais. Porque ele criou uma situação para ele muito embaraçosa. O que ele falou? Falou assim, ó, os juízes não fizeram nada de errado. Veio do Ministério Público. Aquilo que veio do Ministério Público, ele não suspeita. A gente imagina boa-fé. Bom, o que ele está dizendo? O que ele disse? A má-fé está no MP. Não está no Judiciário. Ele coloca a Gabriela Hart como vítima de uma armação de meia dúzia de promotores e procuradores da República. Ou seja, ele jogou a bomba no colo do Dallagnol e comprou ele limitado. Logo do Dallagnol, que é tão amigo dele, né, o Tardelli? Então, tão amigo do Barroso. Mas é que tá, não há amizade isso aí, né, velho? Claro que não. Não, amizade. Não é como o Jeff e eu que te amamos, entendeu? Não é de jeito amor, nenhum. Olha eu no meio desses dois aqui, que maravilha. Jefferson Miola chegando com a gente aqui no 11 News para a gente seguir. Miola, quer fazer um comentário com o Tardelli aqui antes? E o amor do Tardelli por ti, que é idêntico ao meu por ti, ele está expressado aqui na combinação da cor da camiseta do Tardelli com o teu gorro. Exatamente. Vê só. É. Quer demonstração de um afeto maior do que esse? Não existe, né, Tardelli?
A próxima vez vou usar um gorrinho também, um kipazinho, igual do Coisa. Meu querido Roberto Tardelli, nesse fim de semana nós temos cobertura da micareta fascista. Acompanhar a micareta domingo. Beijo, meu querido. Beijo, Jeff. Tchau, querido.